Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar com as nossas resoluções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2023. A gente está na questão 25. Olhando para ela por cima, igual a gente faz antes de começar todas as questões que a gente resolve aqui no canal, a gente não tem nenhuma grande suspeita de qual é o assunto, porque não tem imagem, mas a gente pode fazer aquela leitura assim, meio por cima, e buscar palavrinhas ou unidade de medida ou alguma coisa que nos dê uma suspeita de qual é o tema desse exercício. E aí, fazendo uma leitura assim por cima, a gente percebe que tem escrito potencial elétrico ali no começo, e no final a gente vê a expressão campo elétrico. Então, automaticamente, o que a gente tem que lembrar? Aquelas 4 formulinhas da eletrostática que são muito parecidas. Força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Se você não lembrar, vou deixar indicado um vídeo no final com toda a teoria, com muitos detalhes. Mas vamos ler e pensar qual deles especificamente a gente vai precisar nesse exercício. E aí a gente resolve o exercício. Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: 2 esferas condutoras carregadas são colocadas em contato de modo que o potencial elétrico nas suas superfícies fica não nulo e com o mesmo valor em todos os pontos das superfícies. A esfera 1 tem raio R, R maiúsculo, e a esfera 2 tem raio 2R, o mesmo R maiúsculo. Então o que ele está dizendo aí, né? A esfera 2 tem o raio que é o dobro do raio da esfera 1. Ok. A seguir, as esferas são separadas, então elas foram colocadas em contato, depois separou elas, até ficarem a grande distância uma da outra. Então, a hora que elas estavam em contato, acontece uma redistribuição das cargas. Ele não falou nada sobre as cargas a princípio, mas a gente já pode lembrar lá dos mecanismos de eletrização, e um dos mecanismos de eletrização é por contato, e aí quando a gente tem uma eletrização por contato, é isso que vai acontecer. Aí depois separou, então vai colocar uma distância muito grande uma da outra, significa que uma não está mais influenciando na outra. E aí vem a pergunta: qual é a razão E1 sobre E2, para quem não lembra o que é o E, ele vai explicar na sequência, entre o módulo do campo elétrico na superfície da esfera 1, então E é o módulo do campo elétrico, e o módulo do campo elétrico na esfera 2. Então, o E1 é o da esfera 1 sobre o E2, que é o da esfera 2, depois da separação. Então, a gente basicamente quer descobrir E1 sobre E2. Então, essa é a nossa incógnita, essa é a nossa interrogação, é isso que a gente quer descobrir. As alternativas têm, na letra A, raiz de 2, na letra B, raiz de 3, na letra C, 2, na letra D, 3, e na letra E, 3 meios. Então, essas são as nossas alternativas. Como é que a gente pode começar? Vamos começar lembrando qual é a fórmula do campo elétrico, né? Que é o que a gente precisa analisar aí. Campo elétrico é o E. O E é a constante eletrostática no vácuo, né, que é o K, vezes a carga que está gerando esse campo elétrico, que seria a carga de cada uma dessas esferas, dividido pela distância ao quadrado, sendo essa distância a distância entre onde está aquela carga que está gerando aquilo e o ponto onde a gente quer analisar. Nesse caso, o ponto onde a gente quer analisar, ele está falando que é na superfície das esferas. Então, como ele quer a distância na superfície, a distância vai ser o próprio raio daquela esfera. Então, para a esfera 1 vai ser R, para a esfera 2 vai ser 2R. Certo? K é uma constante, então não tem nenhum grande milagre. A hora que a gente for fazer uma sobre a outra vai cortar. O problema é a carga, porque aí a carga a gente vai ter que pensar naquela outra parte, então talvez a gente possa começar a analisar por aí. Então, eu vou fazer uma ilustraçãozinha aqui para ajudar a vocês a visualizarem. Então, aqui temos uma esferinha, que eu vou chamar de esfera 1, então ela vai ter uma carga Q1 e um raio R. E do lado dela tem uma esfera maiorzinha, obviamente não está em proporção, tá, gente? Só meramente ilustrativo. Mas o raio é 2R, né? E a carga a gente não sabe, eu chamei de Q2 só para diferenciar as duas. O que a gente sabe que acontece quando elas são colocadas em contato? Quando elas são colocadas em contato, as cargas vão se redistribuir, mas a gente sabe que a carga total não vai nem aumentar nem diminuir, né? Então, a carga que elas tinham antes de serem colocadas em contato no total vai se manter depois que elas forem separadas. Só que não vai se manter aleatoriamente, né? Vai se manter respeitando uma proporção que depende justamente dos raios, porque quem tem maior raio fica com mais carga, quem tem menor raio fica com menor carga. Geralmente, as eletrizações por contato acontecem com esferas do mesmo tamanho, por isso que normalmente a gente não fala tanto sobre essa distribuição proporcional ao raio. Mas, se fosse do mesmo tamanho, a gente somaria as cargas e dividiria por 2. Nesse caso, como não tem o mesmo raio, a gente vai ter que levar isso em consideração e fazer uma proporção, né? Então, sendo a carga total conservada, a gente pode usar essa ideia da proporção, falando que a carga final da esfera 1 dividido pelo raio da esfera 1 tem que ser igual à carga final da esfera 2 dividido pelo raio da esfera 2. Isso é uma proporção, igual vocês fazem em matemática.
A relação entre os raios a gente sabe, então no lugar de R1 vou botar só R, no lugar de R2 vou pôr 2R, porque a gente pode cortar o R, e aí vai ficar Q1 final igual Q2 final dividido por 2. Se a gente multiplicar isso em x para ficar um pouquinho mais bonito, a gente chega que a carga final da esfera 2 é igual 2 vezes a carga final da esfera 1. Isso não resolve grande coisa, porque a gente não sabe quais eram as cargas que tinha antes, nem nada do tipo, mas não importa a carga que tinha antes, porque a gente quer saber o campo elétrico no final. E o campo elétrico no final depende da carga elétrica no final, então o antes não faz diferença. Então a gente pode dizer, a partir dessa análise, que a carga que a gente vai usar para a esfera 2 vai ser 2Q, sendo que é uma coisa que a gente não sabe o que é, mas é uma carga ali. E a carga final da esfera 1 vai ser só uma dessa quantidade aí, que a gente está chamando de Q. Então, a carga final da esfera 2 vai ser o dobro da carga final da esfera 1, como a gente tinha já pensado no começo. E aí, com essas informações todas, a gente vai substituir na fórmula do campo elétrico, que foi a que a gente colocou ali em cima, separando em esfera 1 e esfera 2 a princípio, para no final fazer a razão entre as duas. Eu acho que assim fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? A hora que a gente for por E1... Aqui é a parte do raio que eu já tinha falado. Então, quando a gente for por E1, vai ficar igual a K vezes Q1 sobre R1 ao quadrado. Só que aí, no lugar do Q1, a gente vai trocar só por Q. E no lugar de R1, a gente vai trocar só por R. E pro 2 é a mesma coisa. Vai ficar KQ2 sobre R2 ao quadrado. Só que o Q2 era 2Q e o R2 era 2R. Aí, vocês podem pensar nessa parte, tipo, é o dobro da carga e o dobro do raio. Então, vai dar o mesmo campo. Não, gente, muito cuidado. Porque o raio tá ao quadrado e a carga não, né? Então, não é exatamente a mesma proporção entre elas. Não quer dizer a mesma proporção entre os campos. Então, calma, vamos fazer passo a passo aqui. Então, eu vou substituir aqui o que eu falei agora. No E1 vai ficar KQ sobre R quadrado. No E2 vai ficar K2Q sobre 2R ao quadrado. Só que tanto 2 quanto R estão ao quadrado. Então, a gente precisa do parênteses e aí a gente vai levar tanto 2 quanto R ao quadrado. Então, vai ficar 4R ao quadrado ali embaixo. E aí, a gente pode simplificar com o 2 que a gente tinha em cima. Agora, eu preciso vir para o lado. Essa parte a gente não vai usar mais. Então, posso tampar aqui pra gente terminar ali. Então, vou simplificar o 2 de cima com 4 embaixo, vai ficar só um 2 embaixo. Então, o E2 é 1 sobre 2 vezes KQ sobre R quadrado. Só que KQ sobre R quadrado era justamente o que a gente tinha no E1. Então, para não precisar fazer barrigão, barriguinha, tararara, tudo pra gente fazer a razão, a gente pode simplesmente encontrar o E1 dentro do E2. Então, eu encontrei ele ali, eu sei que ele é KQ sobre R quadrado. Vou trocar KQ sobre R quadrado por E1. Então, como é que vai ficar a nossa relação aqui? E2 é igual a E1, que era todo aquele trem, dividido por 2, que era o que tinha sobrado além dele. E aí, como a gente já tem E2 e E1 na mesma equação, basta a gente manipular ela ali pra gente ter E1 sobre E2. Então, a gente tem que passar o E2 pro outro lado, pra ele ficar lá embaixo. E o 2 que tava lá embaixo tem que vir pro lado de cá, no caso, em cima, né? Então, é como se a gente estivesse multiplicando em x aqui. 2E2 é igual a E1. E aí, passando o E2 dividindo finalmente, E1 sobre E2 vai ser igual a 2. Que foi a única coisa que sobrou do outro lado. E é exatamente essa nossa resposta, que é o que diz a alternativa C. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair da frente para vocês ficarem com a resolução completa. Caso queiram tirar um print, ó, essa ficou bonitinha na mesma tela. Se deu para entender, por favor, me contem nos comentários. Se foi útil, também me contem nos comentários. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, que eu respondo sempre que possível. E se inscrevam no canal e continuem acompanhando os próximos. Tchau, tchau e se cuidem!